Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, sou Renata Aguilar, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, faço formação de professores e sou autora de alguns livros na área da educação. Meu foco principal é o lúdico dentro da sala de aula. Eu acredito que dentro da sala de aula, quanto mais gostosa for a aprendizagem, quanto mais brincadeiras envolver a criança, mais significativa vai ser isso, e a busca pelo conhecimento vai ser mais prazerosa. O que a gente percebe é que a sala de aula ainda continua com livro didático, caderno, lousa e giz. A gente tem momentos sim para isso, mas toda a parte lúdica ela vem se perdendo no decorrer do tempo, principalmente com os avanços tecnológicos. Então a gente percebe as crianças com falha na motricidade, com letras irregulares e com dificuldade na interpretação de um enunciado, por exemplo. As maiores queixas que eu escuto dos professores quando eu faço formação é esta, que os alunos leem e não conseguem interpretar, ou leem um problema e não conseguem fazer o raciocínio. E às vezes cálculos simples as crianças não conseguem fazer de cabeça, elas contar no dedinhos. Então eu venho trazer para vocês algumas sugestões e dicas para que a gente possa trabalhar dentro da sala de aula. Essa é uma atividade que eu peguei numa rede social e eu achei muito bacana e vou compartilhar com vocês, só que eu estou ampliando um pouquinho uma variação dessa atividade. Então ela é uma ficha com bolinhas pretas, dados e canetas coloridas. Você pode fazer com a criança com um dado e uma cor de caneta, ou pode fazer em dupla, que eu acho que fica muito mais gostoso dentro da sala de aula. Então a primeira ideia é que a criança jogue o dado. Então caiu 3, ela com uma caneta colorida, ela vai circular 3 bolinhas. Então ela joga novamente o dado, 4. Então ela vai contar de qualquer lugar 4 bolinhas. O que eu penso com essa atividade? O que você desenvolve com a criança com essa atividade? Um trabalho muito importante que são as funções executivas. A criança tem que planejar, porque se, por exemplo, de repente cair aqui 6 e ela perceber que aqui só tem 2 bolinhas, ela não vai poder circular. Então ela vai ter que vir ou na diagonal ou na horizontal, ela vai ter que buscar caminhos para que ela possa fazer, tá? Essa é uma variação que é individual. Em dupla, o legal é fazer com 2 cores. Então a criança tirou com azul, o adversário dela, não vou chamar de adversário, né? A criança do lado, ela vai circular com cores diferentes e depois no final pedir que as crianças contem as bolinhas, e aí vence a criança que teve o maior número de bolinhas circuladas. Um outro momento que a gente pode fazer com essa atividade é a questão com usando 2 dados. E aí eu posso trabalhar adição, subtração e multiplicação. Então a criança ela joga 2 dados e se você está usando a operação da adição, você vai falar para ela, tudo vai ser adição. Então 3 mais 3, 6. Então eu vou circular quantas bolinhas? 6 bolinhas. E aí a criança vai vindo e vai contando e vai circulando as bolinhas, quando você trabalha com a adição. Se você for trabalhar com a subtração, mesma coisa, o sentido inverso, tá? Então eu tenho aqui, número maior, 6 menos 1, quanto deu? 5. Então eu vou até lá e vou circular 5 bolinhas. Se você quiser ir além com as crianças, de repente no 4º ano, 5º ano, trabalha com a multiplicação. Então eu vou trabalhar 3 vezes 1. E aí ele vai ter que colocar o resultado aqui. O legal de trabalhar com 2 cores é que entre as crianças eles vão poder depois comparar. E aí o mais bacana é que você, professor, estabeleça isso, uma continuidade dentro da sala de aula. Resgate qual a dupla que venceu, qual a dupla que fez o maior número de pontos. Estabeleça um gráfico, faça um gráfico com as crianças em sala de aula. Então, dentro de uma atividade, existem inúmeras possibilidades para serem desenvolvidas com a criança. E muitas vezes eu escuto o professor comentando comigo, poxa Renata, eu vou perder tempo, né? E um conteúdo programático? Isso não é perder tempo, isso é ganhar aprendizagem. Porque quando você começa a trabalhar com raciocínio lógico e com cálculo mental, a sua criança tem uma agilidade maior de pensamento.
Então, a hora que você dá um problema, que você dá uma operação, ela vai conseguir isso com muito mais facilidade, tá bom? Se vocês quiserem saber mais, acesse a minha página no Facebook, que é Renata Aguilar Educadora. Tem os meus livros também, tem um livro específico para educação infantil, um livro específico para o Fundamental 1, somente com jogos e brincadeiras contextualizados com conteúdo, tá bom? E até o próximo!